He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. The sermon Taking Sides with Jesus was delivered on Friday evening, June 1st, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Pondo-nos ao lado de Jesus foi pregado no dia 1º de junho de 1962, sexta-feira à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Some place in Louisville where you eat, and it's called, let's see, Dog Patch Restaurant. I got one today. When anyone eats there, then they take the money that you gave them and send the church the tithing off of it. It's somewhere at 319 West Jefferson Street. I guess that's why Billy had it laying here, so that they could see. That's mighty nice. Em algum lugar em Louisville, onde vocês fazem suas refeições, e chama-se, vejamos, restaurante Dog Patch. Recebi um hoje. Quando alguém come lá, então pegam o dinheiro que vocês lhes pagam e enviam o dízimo disso para a igreja. Fica em algum lugar na rua West Jefferson 319. Acho que é por isso que Billy colocou isto aqui, de modo que pudessem ver. Isso é muito bom. Now, brethren, I don't know what your procedure of man's meeting, just what you do, or how you conduct your meetings. And if I get off a schedule here, why, off the regular routine, why, you call my attention to it. Agora, irmãos, não sei qual é o seu procedimento da reunião de homens, exatamente o que fazem, ou como conduzem suas reuniões. E se eu sair da programação aqui, ora, da rotina habitual, ora, avisem-me quanto a isso. It was purpose tonight, I thought, as I had a dinner not long ago with our most beloved pastor, Brother Neville, and I was saying something to him what was on my heart. Foi proposto esta noite e eu pensei, quando jantei não faz muito tempo com o nosso muito amado pastor, irmão Neville, e eu estava dizendo a ele algo que estava em meu coração. And I thought if we get a bunch of men together and the ministers, our colleagues here of the gospel, and man, we could talk to one another in a way that we wouldn't talk it before the public, because we're all and we're man and understand as man, Christian man. E pensei que se reuníssemos um grupo de homens e os ministros, eles são nossos colegas aqui do Evangelho e homens, poderíamos falar uns com os outros da forma que não falaríamos diante do público, porque estamos todos em
somos homens que entendemos como homens, homens cristãos. And that way, usually in a congregation, a group, you say something and one will lean it a little this way and one will lean it that way. And then it goes all out. E dessa forma, geralmente em uma congregação, um grupo você diz algo e um se inclina um pouco nesta direção e o outro naquela direção. E então fica completamente fora. But where we come to try tonight to tell you what I have in my heart concerning the church and its place and its position. And then, if we get on in time, I would like to speak to you just a little bit on the Word, if it's all right. Just kind of settle that so we get our business part or the part that I'd like to express to you first. Mas o que viemos tentar fazer esta noite é dizer-lhes o que tenho no coração a respeito da igreja e seu lugar e sua posição. E então, se terminarmos em tempo, gostaria de lhes falar um pouquinho sobre a palavra, se não tiver problema. Como que para resolver isso, para que tenhamos nossa parte de negócios ou a parte que gostaria de lhes expressar primeiro? And I guess maybe you let out regular time, about 9:30 or something like that, like each night. Well, I'll try not to keep you long. Tomorrow's Saturday and it's a big commercial day. But now, we have to get our groceries and so forth. E acho que talvez vocês encerrem no horário normal, por volta das 9:30 ou algo assim, como em cada noite. Bem, tentarei não segurá-los muito. Amanhã é sábado e é um grande dia comercial, mas agora temos que comprar nossos mantimentos e assim por diante. I want to say to Brother Neville publicly, now I want to say to each one of you, just like I was talking privately to you, just each one. Because you're a group that's I really think that and believe and teach that God has made man leadership of his church, of his people. See? Quero dizer ao irmão Neville publicamente, agora eu quero dizer a cada um de vocês, como se estivesse falando em particular com vocês, com cada um, porque vocês são um grupo que é... Realmente penso que, e creio, e ensino que os homens, Deus fez os homens para a liderança da sua igreja, do seu povo, estão vendo? And it's, as I was preaching down to Brother Junie Jackson's last night, about God fortified his people with his word. And it was a woman that broke through that line and gave vent to reason, and when it did, God forever has always placed it for man to keep his church fortified by word. E como eu estava pregando no irmão Junie Jackson ontem à noite, sobre como Deus fortificou o seu povo com a sua palavra, e foi uma mulher que ultrapassou aquela linha e deu abertura à razão. E quando fez isso, Deus para sempre estabeleceu isso para os homens manterem sua igreja fortificada pela palavra. Now, I want to encourage Brother Neville, just a little talking to him privately. I noticed last night, discernment struck me 2 or 3 times while I was in the pulpit. And I turned around because I'm trying to keep as far away from it as I can until I find out what the dream meant to me here not long ago, a few weeks ago. Agora, eu quero incentivar o irmão Neville um pouquinho, conversando com ele em particular. Notei ontem à noite que o discernimento veio a mim 2 ou 3 vezes enquanto eu estava no púlpito. Me virei porque estou tentando ficar tão longe disso quanto possa, até descobrir o significado do sonho para mim aqui, não faz muito tempo, algumas semanas atrás. It stuck with me for a long time. I told it here in the church about something about the message and discernment and so forth. It just wasn't coming out right. Isso ficou comigo por um bom tempo, e eu contei aqui na igreja acerca de algo quanto à mensagem e o discernimento e assim por diante. Simplesmente não estava batendo. To my opinion, that time's over. And I may be wrong on that. But I noticed Brother Neville was kind of weary and upset. Em minha opinião, esse tempo acabou.
e posso estar errado quanto a isso, mas notei que o irmão Neville estava um tanto abalado e chateado. And I just wanted you to know, Brother Neville, that you're only anticipating in this fellowship. In that, have you just noticed what Satan's tried to do in the last few days to what ministers that's associated in this fellowship? Just stop for a few minutes and wonder. E, no entanto, só queria que soubesse, irmão Neville, que o irmão está apenas se antecipando quanto a isso neste companheirismo. O irmão notou o que Satanás tentou fazer nos últimos dias a todos os ministros que estão ligados a este companheirismo? Apenas pare por alguns minutos e se pergunte: Here's this Brother Cray sitting here tonight, almost killed up there on the road. See? And I almost had my head blown off with a shotgun, or with a rifle. See? Satan trying to take us. aqui está o irmão Cray sentado aqui esta noite, quase morreu lá na estrada, está vendo? E minha cabeça quase foi arrancada com a explosão de uma espingarda ou de um rifle, está vendo? Satanás tentando nos pegar. And there you crashed right in and could have killed yourself and some woman also. See, just the ministers. Look at just the ministering group. See? It's Satan. And he's trying to get rid of us. E lá o irmão se acidentou e poderia ter morrido, e uma mulher também, está vendo? Somente os ministros, olhe, somente para o grupo que ministra, está vendo? É Satanás, e ele está tentando se livrar de nós. Now, we are realized that we're not assembled here to talk on some kind of a business. We're here to assemble to talk on Christ and the hopes to take a hope and what to do for this present time. Agora, entendemos que não estamos aqui reunidos para falar sobre algum tipo de negócio. Estamos aqui para nos congregar, para falar sobre Cristo e das raízes se firmarem e o que fazer por este tempo atual. And I want to encourage you, Brother Neville. Be courageous. No matter what comes up, what goes, what takes place, just don't let nothing beset you. Just stand there like a rock of ages. And God will make everything come out all right. He's proved that to you. E eu quero incentivá-lo, irmão Neville. Seja corajoso. Não importa o que surja, o que se dê, o que aconteça. Somente não deixe que nada o aflija. Apenas fique firme como uma rocha das eras. E Deus fará com que tudo fique bem. Ele provou isso ao irmão. Of course, that could have upset you. That could have killed that woman, and that had been on your mind the rest of your days, and there'd been a lot of things. But God's still on the throne. He lets those things work out all right. It could have taken us too. And so Satan fighting at the church. Claro, aquilo pode tê-lo chateado, poderia ter matado aquela mulher e estaria em sua mente pelo resto dos seus dias e teria havido um monte de coisas. Mas Deus ainda está no trono. Ele permite que essas coisas terminem bem. Ele poderia nos ter tirado também. E assim, Satanás lutando contra a igreja. Now, when I laid that cornerstone there that morning, I never felt that I'd ever be a pastor. It wasn't in my callings at the beginning, and my first call was to be on the field of evangelism as many years ago, and started off over here in a tent just across the street. Agora, quando assentei aquela pedra fundamental ali, naquela manhã, nunca senti que algum dia seria pastor. Não estava em minhas vocações no princípio. Minha primeira vocação foi estar no campo de evangelismo. Isso foi há muitos anos, e comecei por aqui em uma tenda do outro lado da rua. And I remember when Brother Roy Davis down there and his church burnt down, that bunch of people was just like scattered sheep without a shepherd, had no place to go. E lembro-me de quando o irmão Roy Davis lá, sua igreja pegou fogo. Aquele grupo de pessoas estava como ovelhas dispersas sem pastor, sem ter para onde ir. And Mr. Hipsenberg was chief of police then, and he called me down there and he said to me, we're here to help you. Said, I'm Catholic myself, but said, them people said they don't probably have the clothes as during the time of the Depression, said they go to other churches and they feel out of place, and they're good people. I know many of them.
E o Sr. Hibstenberg era o delegado de polícia, então, e me chamou lá. Ele me disse: estamos aqui para ajudá-los. Disse: quanto a mim, sou católico, mas, disse, essas pessoas, disse, provavelmente não tenham roupas. Isso foi durante o período da depressão. Disse: elas vão a outras igrejas e se sentem fora de lugar. E são boas pessoas. Eu conheço muitas delas. He said, Billy, if you want to start a church, he said, I want you to know that we're behind you and anything we can do to help you. And I thanked him for it. Ele disse: Billy, se você quiser abrir uma igreja, ele disse, quero que saiba que o estamos apoiando em qualquer coisa que possamos fazer para ajudá-lo. E eu lhe agradeci por isso. We had a tag day. First we prayed and asked the Lord, and people come to me and wanted to build a church so I could have a place to go. Tivemos um dia de contribuição. Primeiro, oramos e perguntamos ao Senhor, e as pessoas me procuraram e queriam construir uma igreja para que pudessem ter um lugar para frequentar. And we decided this place, and one night long, this time we're a little further here in a pile of horse weeds right along in here in water, in this ditch, and this had been like a dump like. E decidimos por este lugar, e certa noite, mais ou menos nesta hora, ou um pouco mais tarde aqui, em um monte de mato, bem aqui, e com água nesta vala, e teria sido como um depósito de entulho. Well, the Lord spoke to me definitely and said, build it right here. Not a penny of money. And among us, we had about 80 cents or a dollar. And that's, of course, you would laugh at that now. But brother, that was some money then. Bem, sem dúvida, o Senhor falou comigo e disse, construa bem aqui. Nem um centavo de dinheiro, e em nosso meio tínhamos cerca de 80 centavos ou $1. E isso claro que ririam disso agora, mas, irmão, era um bom dinheiro naquela época. When some neighbor cook a pot of beans and get the neighbor that hadn't had enough for 2 or 3 days come over and eat a few of them, that was hard times. A lot of the young fellows never seen that. Well, that was hard going. Quando algum vizinho cozinhava uma panela de feijão e convidava o vizinho que não comeu nada por 2 ou 3 dias, vinha e comia um pouquinho, aqueles foram tempos difíceis. Muitos dos jovens nunca viram isso, mas era uma vida difícil. I've seen a time that you could pass through this church, a collection plate, 2 times or 3 and get 30 cents out of a place packed full and beg for it. You'd probably got 30 cents and had a good offering. See? It's really rough going. Eu vi o tempo em que você poderia passar um prato de coleta 2 vezes ou 3 nesta igreja e conseguir 30 centavos em um lugar lotado e pedindo por favor. Você provavelmente conseguiria 30 centavos e era uma boa oferta. Estão vendo? Era bem difícil. And we had nothing to build with yet. The desire of the people was to build a church so they could have a place to go. Because in them days, the message, well, you think it's badly thought of now, you ought to know it then, when there's nobody. And then this water baptism in the name of Jesus Christ and the blessings and things that we believe in and stand for. E não tínhamos nada com que construir. Ainda assim, o desejo do povo era construir uma igreja para que pudéssemos ter um lugar para frequentar. Porque naqueles dias, a mensagem, ora, vocês acham que pensam mal dela agora? Vocês deviam tê-la conhecido naquele tempo, quando não havia ninguém. E então, quanto a este batismo em água, em nome de Jesus Cristo e as bênçãos e as coisas em que cremos e que defendemos. So, upon my heart, I made a promise to God that we would stay here and build the tabernacle. The morning we laid the cornerstone, He met me over there in a vision about 8 o'clock that morning. I was sitting there watching out across the sun coming up just about this time of year. Assim, em meu coração, fiz uma promessa a Deus que permaneceríamos aqui e construiríamos o tabernáculo. Na manhã em que assentamos a pedra fundamental, ele se encontrou comigo lá numa visão por volta das 8 horas daquela manhã, quando eu estava sentado lá, olhando para o outro lado, o sol nascendo, mais ou menos nesta época do ano. And he had told me, after he had met me down there on the river, but that when the angel of the Lord appeared in that light.
E ele me havia dito, depois de se encontrar comigo lá no Rio, quando o anjo do Senhor apareceu naquela luz, And I seen it in the distance. It looked like a star, and it come right down over where I was, and them notable words were spoken. And so then, I purpose then to get a place for the people to worship in. eu a vi ao longe, parecia uma estrela, e desceu acima de onde eu estava, e aquelas notáveis palavras foram ditas. E deste modo, eu me propus conseguir um lugar em que as pessoas pudessem adorar. Now, I thought myself, it ain't for me. It's nothing to me. But yet, anything that's pertaining to God is part of me. No matter if it's anything that's for God's children, it's for me, whether it's my duty to do this or do that. It's my duty to see to God's heritage, regardless of where it's at. See? Agora pensei, isto não é para mim, não é nada para mim, mas ainda assim, qualquer coisa que seja concernente a Deus é parte de mim. Não importa se é qualquer coisa que seja para os filhos de Deus, é para mim. Quer seja meu dever fazer isso ou fazer aquilo, é meu dever cuidar da herança de Deus, independente de onde esteja. Estão vendo? Just like you say, well, like as a little boy, you say, my business is just to chop the wood, not pack it in. Let John pack it in. I don't care if snow falls or it rains. Let him get out and get it. No, it's your duty as a child of that home to see that that wood don't get wet for your mother. See, pack it in. É como se você dissesse, como se você fosse um garotinho, dissesse, minha obrigação é só cortar lenha, não recolhê-la. Deixe que João a recolha. Não me importa se a neve cair sobre ela, chover, que ele saia e a recolha. Não, é seu dever como um filho daquela casa, cuidar para que aquela lenha não fique molhada para sua mãe. Está vendo? Recolha. If they say, well, Frank should have went and got the water, it ain't my business. But if Frank didn't get the water, it's your business to take care of the water. That's all. That's just the way it runs, and that's the way it runs in God's family too. Se disserem, bem, Frank deveria ter ido buscar água, não é minha obrigação. Mas se Frank não trouxe água, é sua obrigação providenciar água. Simplesmente isso. Agora, é assim que funciona. E também é assim que funciona na família de Deus. If some of them say, not long ago, said, quit preaching the way you are. My goodness, you're going to ruin every friend you got and everything like that. Said, let that alone. I know it's wrong, but it ain't our business. Well, whose business is it then? If it's wrong, somebody's got to do it. So let's just do it. And that's the way I feel about the church. Se alguns deles dizem, o outro, não faz muito tempo, disse, pare de pregar do jeito que prega. Que coisa, você perderá cada amigo que tem, e tudo assim. Disse, deixe isso. Eu sei que está errado, mas que coisa, não é nossa obrigação. Bem, é obrigação de quem, então? Se está errado, alguém tem de fazê-lo, então façamos. E é assim que sinto a respeito da igreja. The building programs and so forth has come up and down, and there's been pro and con in the buildings and so forth. One wanted, the other didn't want it, and this, that, you find it like that. Os projetos de construção e assim por diante têm sofrido vários altos e baixos, e houve prós e contras para as construções e assim por diante. Um queria e o outro não queria, e isso, aquilo. Você constata que é assim. You can find that as you deal amongst ministers, amongst businessmen, amongst lodges, everywhere you go, where you got a group of men, you've got different ideas. And so therefore, you've got to have one person that you put confidence in and elect that person, all work with that. Pode-se encontrar isso ao lidar com ministros, com homens de negócios, com associações, em todo lugar que vai. Onde você tem um grupo de homens, você tem ideias diferentes. E assim, portanto, você tem que ter uma pessoa em quem ponha confiança e eleger aquela pessoa. Todos trabalharem com isso. Just like in the army, you've got to have one as a general. That's the headquarters. The captain says this, he's the captain of that group, but then the general can change his orders. Como no exército, você tem que ter um que é general,
Esse é o quartel-general. O capitão diz isto, ele é o capitão daquele grupo, mas então o general pode alterar suas ordens. And the chief commanding general, of course, is Jesus Christ in the church. And his ministers are his captains of the companies that's representing him here on earth. E o general e comandante supremo, claro, é Jesus Cristo na igreja. E seus ministros são seus capitães das companhias que o estão representando aqui na terra. And they have tried many things, the little tabernacle here. And finally, I kept quiet in it just to see after I'd built it. And then the Lord called me out into the field about 15, 16 years ago, and I left the church. E tentaram muitas coisas, o pequeno tabernáculo aqui. E finalmente eu fiquei calado sobre isso só para ver, depois de construí-lo. E então o Senhor me chamou ao campo cerca de 15, 16 anos atrás e deixei a igreja. But still, I just can't turn it out. I've always kept my name attached to it so that I could be a vote sometime. If the wrong thing got started in here, I'd have a right to come and stop it. Because I've sweated it out for many years behind this pulpit, 17 years in here, to keep the thing straight. Mas ainda assim, simplesmente não posso largar dela. Sempre mantive meu nome ligado a ela para que pudesse ser um voto em algum momento se a coisa errada começasse aqui. Eu teria direito de vir e parar isso, porque suei por muitos anos detrás deste púlpito, 17 anos aqui, para mantê-la de forma correta. When all kinds of isms and ins and outs and every kind of a cult and being the interdenomination, everything that flew in this way. And by the help of God, we stood here with the unadulterated gospel, and she still stands the same tonight. Quando todos os tipos de ismos e particularidades e todo tipo de seita, e sendo a interdenominação, tudo que aparecia desta maneira e com a ajuda de Deus. Permanecemos aqui com o Evangelho inadulterado, e ela ainda permanece a mesma esta noite. So, this times that this church has been tried to be sold out from under me and everything else like that. If my name wasn't attached to it down there, why, it sure would been an awful fix tonight. And it wasn't me, it was God, of course, that did it. Certo, assim mas houve momentos em que tentaram vender esta igreja debaixo do meu nariz e assim por diante. Se meu nome não estivesse ligado a ela ali, ora, com certeza estaríamos em uma situação horrível esta noite. Não fui eu, foi Deus, claro, que fez isso. And then, as I see it now coming into the place that it is, and we're living in a great hour, it's still my interest to say something about this church. See, because it's a part of me. E então, como a vejo agora, chegando ao ponto em que está, e estamos vivendo em uma grande hora, ainda é meu interesse dizer algo sobre esta igreja, veja, porque ela é parte de mim. No matter whether I'm here or not, it's still a part of me. And it's my duty to see to it that it operates clean, clear, and the best I can for the kingdom of God. Não importa se estou aqui ou não, ela ainda é parte de mim. E é meu dever cuidar dela para que opere de modo límpido, claro, e o melhor que eu puder pelo reino de Deus. And I'm very grateful that in these days I see it's got little satellites to it that I am grateful for. E estou muito agradecido em ver, nestes dias, que ela tem pequenos satélites, pelos quais estou agradecido. Brother Crace here, and his Sellersburg group, and a brother back there that just taken Brother Snelling's place at Utica, and Brother Ruddle up here, and Brother Junior Jackson, and those precious boys who are a fine man, wonderful man of God. O irmão Crace aqui, seu grupo em Sellersburg, e o irmão lá atrás, que acaba de ocupar o lugar do irmão Snelling em Utica, e o irmão Ruddle aqui, e o irmão Junior Jackson, e esses preciosos moços que são ótimos homens, maravilhosos homens de Deus. They preach this message. Now one might disagree just literally up on something another. That's only human amongst the group of the ministers yet. And if ministers have a little difference, there won't be a shadow of a difference in it.
Eles pregam esta mensagem. Agora, um pode discordar um pouquinho sobre uma coisa ou outra. Isso é apenas o lado humano entre o grupo dos ministros ainda. E se os ministros têm uma pequena divergência, não haverá uma sombra de divergência nisto. Maybe one might say, I believe that the millennium will come and Jesus will be on a white horse. And others say, I believe when he comes, he'll come on a white cloud. Well, as long as they believe he's coming, that's the main thing, see. No matter how he's coming, just they believe he's coming and making ready for it. Talvez um possa dizer, creio que o milênio virá e Jesus estará em um cavalo branco. O outro diz, creio que quando vier, ele virá em uma nuvem branca. Bem, contanto que creiam que ele venha, isso é o principal. Vejam, não importa como ele vem, basta que creiam que ele vem e estejam se aprontando para isso. And that way, I have tried to find now, and I've been studying, I told it out before the congregation, I've been studying the early church. And I watched the way that those anointed men prepared the house of the Lord and the order of the Lord's worship in the house. And it struck me real good. E dessa maneira, tentei encontrar agora e tenho estudado, disse isso perante a congregação. Tenho estudado a igreja primitiva e observei como aqueles homens ungidos prepararam a casa do Senhor e a ordem da adoração do Senhor na casa. E me deixou muito impressionado. And I preached here some time ago, and upon the subject of Joel 2, I will restore, saith the Lord, all the years of the palmer worm eaten and the caterpillar and cankerworm and so forth. E preguei aqui faz algum tempo, e sobre o tema de Joel 2, eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que a lagarta comeu, e o pulgão, e gafanhoto, e assim por diante. And I began to study on that about what these men did and the way that they taking care of the church, that God had left them overseer. E comecei a estudar sobre isso, sobre o que estes homens fizeram e a maneira como cuidaram da igreja que Deus os deixou supervisionar. Now we're going to start off with the early church and just bring it for about 5 minutes now, down to what they did, and then I can show you the vision that I have for the future. Agora vamos começar com a igreja primitiva e falar sobre ela por uns 5 minutos agora, quanto ao que eles fizeram, e então posso lhes mostrar a visão que tenho para o futuro. Now, at the beginning, the church was inaugurated at Pentecost. And there, the Holy Spirit fell upon them where Jesus had chosen 12. And one of them had fallen, and they chose Matthias to take his place. Agora, no princípio, a igreja foi inaugurada no Pentecostes, e lá o Espírito Santo caiu sobre eles, onde Jesus tinha escolhido 12. E um deles tinha caído, e tinham escolhido Matias para tomar seu lugar. And the Holy Spirit waited until all this was in order before it come. They had to choose one to take the bishopric of Judas that fell by transgression to fulfill the Scripture. E o Espírito Santo esperou até que tudo isso estivesse em ordem antes que ele viesse. Eles tiveram que escolher um para tomar o bispado de Judas, que caiu pela transgressão, para cumprir a Escritura. And I believe that all these things has a time of lingering, waiting, but it's waiting for a time for the Scripture to be fulfilled. That everything gets right, everything in order, waiting. E creio que todas essas coisas têm um tempo de demora, de espera, mas está esperando por um tempo para a Escritura ser cumprida, até que tudo esteja correto, tudo em ordem, esperando. Many times we get impatient, like a child. We get great anticipations, and many times jump way ahead. And that just hinders the work until the work gets caught up, you see. Muitas vezes ficamos impacientes como uma criança. Nós, temos grandes expectativas e muitas vezes nos adiantamos muito. E isso somente retarda a obra até que a obra chegue onde deve. Estão vendo? We must just move reverently, have a purpose in heart, that God, if He would desire to use us in such and such, but
Wait till He makes the opening, because He has to go ahead of us. Devemos nos mover reverentemente, ter um propósito no coração, de modo que Deus, se Ele desejar nos usar em tal e tal, mas esperar até Ele fazer a abertura, porque Ele tem que ir adiante de nós. You remember David going to battle that night? He was weary about that fight, and he laid under those mulberry trees until he heard the Lord in the rumbling of the leaves going before him. Then he went with courage, because he knew that God had gone before him. Lembram-se de Davi indo à batalha aquela noite? Ele estava preocupado com aquela peleja e se deitou sobre aquelas amoreiras até ouvir o Senhor no ruído das folhas, indo adiante dele. Então ele foi com coragem, porque sabia que Deus tinha ido adiante dele. And if we only do that, brethren, knowing the battle must come, but we must wait till we see the hand of God going before us to make a way. E se somente fizéssemos isso, irmãos, sabendo que a batalha tem que vir, mas esperar até vermos a mão de Deus indo adiante de nós para abrir caminho. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.